Fala pessoal, eu sou o Gabriel França e esse aqui é o primeiro vídeo do canal, no vídeo vocês a como fazer uma autenticação usando o Firebase com o Next.js 13. Vamos lá. Toda essa implementação ela vai ser feita completamente do zero, desde a criação de um projeto com Next.js, desde a criação de um projeto dentro do console do Firebase. Eu vou tentar fazer da maneira mais orgânica possível, então quantos cortes eu conseguir fazer no vídeo, eu tentarei fazer, no caso, fazer menos corte, beleza? Primeiro ponto, a gente vai para o nosso terminal, beleza? No meu terminal, eu vou me deslocar para o meu diretório que eu quero criar o meu projeto Next.js, beleza? Então, o diretório que eu uso. Aqui dentro, eu vou usar o comando no pnpm, caso você use qualquer outro gerenciador de pacote, seja o yarn, seja o npm, qualquer um que seja, você pode ver lá na documentação como é que faz para criar um projeto Next.js, beleza? Então, next pnpm create next app later, beleza? A gente tem algumas perguntinhas que devem ser respondidas aqui. Primeiro, o nome do projeto, Firebase Alpha. Okay. Eu vou usar TypeScript, não vou usar o ESLint, vou usar Tailwind, vou usar o diretório src e vou usar root, que é recomendado. Por fim, eu não quero mudar a lista de import do meu Next.js, beleza? Para instalar, já como tem as dependências aqui, é rápido. Fechou, beleza? Feito isso, eu vou acessar o diretório do projeto que eu acabei de iniciar. E agora eu vou abrir o projeto do VS Code. Beleza? Final, tá aqui, beleza? O projeto já está com todas as dependências instaladas. Na verdade, falta uma dependência e a mais importante, é do Firebase. Feito, enquanto instalo aqui a minha dependência do Firebase, eu vou no console do Firebase para inicializar o meu projeto. No caso, criar um novo projeto aqui dentro do console do Firebase. A gente clica em adicionar um projeto, vou colocar o nome de Firebase Alpha também. Não vou colocar o Analytics, já que é só vou apagar um tempo. Beleza, o nosso projeto aqui no Firebase foi criado, é só clicar em continuar. Agora a gente precisa adicionar o projeto que a gente vai implementar, como a gente está criando um projeto com Next.js. Vou colocar aqui um projeto web, que vai ser chamado de Firebase Alpha também, beleza? E eu vou registrar esse app. O meu projeto registrado, ele vai me oferecer as credenciais para eu inicializar esse projeto dentro do meu ambiente de desenvolvimento. Vou deixar aqui ambas as telas lado a lado, tanto o VS Code quanto o painel do Firebase. E a gente vai fazer o seguinte: vou criar um novo arquivo, criar um novo arquivo chamado .env para a gente poder registrar nossas variáveis de ambiente. Vou colar todas aquelas credenciais que pegamos. E eu vou fazer o seguinte: para tentar automatizar o máximo desse processo, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou selecionar esses três caracteres aqui, os dois pontos, o espaço em branco e as aspas duplas. Vou dar um Ctrl F2 para selecionar todas as ocorrências idênticas. Vou substituir isso por um espaço. Segurando o Shift, eu vou clicar no End, beleza? Para selecionar todo o texto até o final de cada uma dessas linhas. Vou clicar na setinha para a direita e vou apagar os dois últimos. Pronto. Vou clicar no botão Home do meu teclado para ir lá para o início, beleza? Eu vou fazer o seguinte: vou selecionar Ctrl e Shift, setinha para a direita novamente, Ctrl Shift P e vou botar aqui Uppercase. Transformar em maiúsculo, beleza? O meu está em português, vocês botam em inglês, então faz. Feito isso, eu vou dar só uma organizada rápida aqui. Então, API key, vou fazer aquele snake case, auth domain, project ID, storage bucket, underline. Desculpem por todo o barulho aí no fundo, minha esposa decidiu me auxiliar aqui na gravação desse vídeo.
Bom, vamos agora para o Ancient Render ID. E por fim aqui, App ID. Agora eu vou selecionar novamente, botar múltiplos cursores no início de todas as linhas, e aqui a gente vai complementar com next underline public underline. No caso, a gente está definindo variáveis públicas de ambiente para usar no nosso projeto. Tendo isso pronto, a gente precisa fazer o seguinte. Eu vou criar uma nova pasta chamada, beleza? Dentro dessa nova pasta, eu vou criar uma nova pasta chamada Firebase. E aqui dentro eu vou criar um novo arquivo chamado Firebase Service. É aqui que a gente vai inicializar o nosso Firebase dentro do nosso projeto. Sim, porque eu estou fazendo todo esse vídeo explicando como implementar o Firebase com Next.js. Eu não encontro conteúdos de qualidade ensinando isso no nosso idioma. Eu de fato não encontro. Ou eu acho coisas que não funcionam do jeito que deveriam funcionar, com a galera não explicando tão bem e tudo mais, então eu decidi fazer um conteúdo que tivesse algum tipo de valor, ajudasse, fosse simples de entender, fácil de implementar, um pouco de enrolação e sem tentar encher tanta linguiça. Então, direto ao ponto e fácil de fazer. Então, vamos lá. Estou aqui, dentro do meu Firebase Service, a gente vai ter que inicializar o nosso projeto. Primeiro que a gente vai precisar fazer duas importações aqui dentro, todas do Firebase App. Beleza? A gente já instalou aqui a dependência do Firebase, então a gente pode importar aqui o Initialize App e o Get Apps, beleza? São duas funções aqui do Firebase que nos auxiliam a inicializar o nosso projeto. Então a gente vai fazer o seguinte aqui, vou criar uma constante, vai se chamar Firebase Config. Essa constante vai ser um objeto e os valores dela vão ser nada mais nada menos do que os mesmos valores que a gente colocou no nosso Ember, que já estava na minha área de transferência. Vou salvar, sendo que agora eu preciso trocar os valores aqui pelas chaves lá do meu arquivo .env, certo? Então o que é que eu vou fazer? Fazer aquele mesmo processo, vou selecionar esses 3 caracteres aqui, Ctrl F2 e vou clicar na setinha para a direita, beleza? Shift End para selecionar toda a ocorrência até o final e vou apagar esse primeiro caractere aqui também. Então, em todos esses eu vou colocar process.env, .next public. E agora a gente vai ter que fazer, vou botar vírgula em todo mundo aqui também logo. E agora a gente precisa colocar o valor respectivo para cada chave desse meu objeto, beleza? Então, next underline public API ok, underline. Beleza. Então, com a configuração inicial do nosso Firebase, da nossa inicialização do Firebase no projeto, começando a ganhar corpo, beleza? Agora o que a gente precisa fazer aqui nada mais é do que criar uma nova constante chamada Firebase, que vai ser de fato a nossa inicialização. E isso aqui vai ser um operador ternário, beleza? A gente vai fazer algo se uma informação for verdadeira e algo se uma informação não for verdadeira, que basicamente é o seguinte. Vamos usar a função getApps que a gente importou lá do Firebase para saber se existe algum app do Firebase inicializado, beleza? Então, getApps length é igual a 0. Se não tiver nenhum projeto dentro inicializado, inicializa o nosso projeto. Então, initialize app e passamos como parâmetro as configurações do Firebase que a gente setou nessa constante e se inicia na linha 3. Beleza. Tem algum projeto, tem algum app inicializado dentro do meu Firebase? Então você pegue este app que já está inicializado. Você não precisa inicializar outro. Beleza. Feito isso, a gente precisa criar uma instância do auth lá do Firebase. Então aqui const auth é igual a get auth Firebase. Por que esse getAlpha? Esse getAlpha é uma importação que eu esqueci de fazer. Então vamos aqui para a segunda linha. Import. Essa importação não vem do mesmo diretório ali do Firebase App, ele vem do Firebase Alpha. Beleza? O get já está aqui embaixo. Beleza, então está tudo pronto, resolvido. A gente já tem o nosso projeto Firebase inicializado. É só usá-lo, beleza? Antes de usá-lo, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui o meu explorador de arquivos. E vou
até minha pasta úteis do Firebase novamente e vou criar uma nova pasta. Essa pasta chama Firebase, no caso, auth service.ts também, beleza? Aqui, desculpa, não era um diretório, sim um arquivo, Firebase auth service.ts. Aqui nesse auth service a gente vai criar alguns helpers que vão nos ajudar a economizar algumas linhas ou alguns caracteres de código na hora de usar. A gente não vai precisar ficar importando, vocês vão entender melhor quando eu concluir esses helpers, beleza? O primeiro helper que vamos criar aqui vai ser primeiro, na verdade, vamos fazer as importações necessárias, né, antes de qualquer coisa. Então a gente precisa fazer 3 importações aqui no Firebase Auth, beleza? Quais são essas importações? Primeiro, a função login. Login não, desculpa. Log. Rapaz. Sign in with mail and password. Só decidi mandar mensagem para mim no WhatsApp hoje. Agora. Enfim. A gente vai precisar importar também a função logout. Beleza? Sim. Out. E, por fim, on auth state change. Beleza, essas são as 3 importações necessárias para a gente criar os nossos helpers. Basicamente, a gente pode usar essas funções diretamente no nosso projeto, sendo que ambas, na verdade, as 3 precisam receber a instância do nosso autenticador do Firebase para poder funcionar. E basicamente o que a gente vai fazer nesses helpers aqui é passar já passar para esses helpers as suas instâncias de autenticação que a gente inicializou no Firebase, beleza? Eu também peço desculpa por não estar passando da melhor maneira os termos técnicos, porque isso não é muito minha praia. Então, ajudar de maneira objetiva e não tão explicativa ou didática assim, beleza? Eu espero que funcione, que vocês entendam minimamente e busquem se aprofundar depois de entenderem um pouco de como usar a autenticação do Firebase, no caso do Firebase de modo geral, com o seu projeto Next, beleza? Então, já importamos essas 3 funções necessárias para os nossos helpers, então a gente precisa criar o nosso primeiro helper. Então ele vai ser uma função assíncrona, então export async function login. Esse login aqui ele recebe 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é o e-mail, é uma string, pass também é uma string, então e-mail e senha. E ele retorna nada mais nada menos que a função sign with mail and password do Firebase. E para funcionar, como vocês podem ver aí nesse texto auxiliar, essa função que acabamos de chamar, ela recebe 3 parâmetros: auth, e-mail e password, beleza? Auth aqui vai ser o mesmo auth que nós inicializamos fora desse nosso arquivo, então import auth. Pronto. O arquivo que está aqui no mesmo diretório, Firebase Service, ok? Então, a gente já tem o auth aqui. Ou, na verdade, o que acontece aqui é que lá no Firebase Service eu não exportei nosso auth. Então, export const auth. Agora a gente volta, vai estar funcionando corretamente ali. Aqui eu vou passar o e-mail e o pass que a gente recebe como parâmetro ao chamar a função. E tá ok, isso aqui está feito e funcionando já, é tudo que a gente precisa. Esse é o primeiro helper. O segundo helper também vai ser uma função síncrona. Vai ser o logout. Ela não recebe nenhum parâmetro. Retorna a função sign_out. Já recebe o nosso autenticador, nossa instância de autenticação do Firebase. E por fim, a gente vai fazer o seguinte: export on auth change. O nome aqui é arbitrário, vocês podem ver. Beleza? Essa função ela recebe como parâmetro um callback. Esse callback, a estrutura dele basicamente, na tipagem dele vai ser retorno void. O parâmetro é vai ser do tipo user do próprio Firebase ou nulo, beleza? Basicamente isso é o mesmo retorno da função que a gente vai passar dentro. Por fim, a gente retorna on auth change, recebe auth como parâmetro e nosso callback.
Beleza? Alguma coisa de errado aqui. O argumento era esperado, mas 2 foram possíveis. Ok. Então... beleza, então eu fiz errado, era só o callback. Tá errado aqui. Beleza, né? Como ninguém é perfeito, eu vou usar a minha colinha aqui. Vou abrir meus gists. Gists aqui é exatamente disso que eu salvei para poder criar esse vídeo. Para criar é esse daqui. O que é que eu fiz de errado? Deixa eu copiar um embaixo aqui. Port function, auth changer, callback. Eu entendi agora, né? O porquê, o que é que eu fiz errado aqui. Eu basicamente chamei a função que eu acabei de setar dentro da função que eu estou setando. Enfim, tá ok. Resolveu o nosso problema aqui. Vou voltar aqui pro meu console. E tá tudo ok. Até aqui, esse é o mínimo necessário que a gente precisa para implementar a nossa autenticação do Firebase no nosso projeto Next.js, beleza? Então, eu vou fechar todos os arquivos que eu abri aqui no meu editor de código. Vou voltar no meu console do Firebase. E a gente precisa inicializar, a gente precisa falar para o nosso Firebase que eu quero usar a autenticação deles. Então, eu vou aqui na criação, clicar no Authentication e vamos começar. Feito isso, ele quer saber qual provedor eu quero usar para fazer essas autenticações dentro da aplicação. Como eu já coloquei aqui, já criei toda a configuração padrão para usar a autenticação e ela ali só está usando e-mail e senha, eu vou clicar aqui para usar e-mail e senha, vou habilitar e-mail e senha e vou salvar. Clico novamente no meu Authentication e vou adicionar um usuário. Esse usuário vai ser eu mesmo, a senha vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Esse usuário. Show de bola. Feito isso, a gente já pode implementar uma página de login na nossa aplicação e usar aquelas funções. Então, para fazer isso, eu faço da seguinte forma. Eu vou fazer bem básico, certo? Eu não vou fazer o tratamento de erro nem nada do gênero, então recomendo que vocês façam isso de forma melhor estruturada, certo? Tentem fazer todo o cuidado de erro, de e-mail, senha e tudo mais. Tratem todas as situações que podem ocorrer. O que eu vou fazer aqui não é tão profundo assim, é algo mais superficial. Então o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou dentro da minha pasta app, onde tem minhas páginas, vou na minha página padrão, eu vou deletar tudo que tem aqui dentro, é o conteúdo que já vem no arquivo, no projeto Next, vou deixar só a tag main. Vou apagar essa primeira linha e vou informar que essa página ela vai ser um cliente component, beleza? Então use client. Para quem não sabe, por padrão no Next.3 agora, basicamente tudo que é criado é executado do lado do servidor, certo? Para você executar do lado do cliente, você precisa informar que tem que ser executado do lado do cliente. Para fazer isso, você cria aqui, você coloca na primeira linha da sua página, do seu código, use client, beleza? Vocês podem entender isso um pouco melhor dentro da documentação do Next.js. Eu não estou aqui para explicar isso de forma mais didática ou nem nada do gênero, beleza? Então, feito isso, usando isso aqui eu consigo usar hooks e a reatividade do React e tudo mais, beleza? Então, feito isso, eu vou executar esse meu projeto em ambiente de desenvolvimento, pnpm dev. Vou abrir no meu navegador. Meu Deus, o pessoal decidiu falar comigo mais hoje. Beleza, enquanto o meu projeto carrega, eu vou no meu Global CSS. Vou apagar tudo que foi utilização da galerinha lá do Next. É só as 3 primeiras linhas que são obrigatórias para o tailwind funcionar. Beleza, vamos começar. Primeiro de tudo, eu vou criar uma estrutura básica aqui de um formulário de login, beleza? Então, form aqui ele vai ter inputs mais um button, beleza? O primeiro input vai ser do tipo email, o segundo do tipo password, certo? Ambos precisam ter um ID, importante.
o ID do primeiro e-mail, o ID do segundo. Show? Feito isso, eu vou colocar aqui um folder bem investir no placeholder igual a seu e-mail. Igual a você. Beleza. Por fim, o nosso botão vai ter o texto acessar e ele vai ser do type submit. Feito isso, eu vou dar uma estilizada bem básica. Primeiro aqui no meu main, vou colocar um class name h string, vai ser do tipo o que mais? Grid, hscreen, gap 4, então, não, caso sem gap. Fechou. O formulário agora também ele vai ser um class name grid, gap 4, ok? E late exemplo. Bom, beleza. Ok, dá para entender que é um formulário, mas por que seja, dá para entender. A gente precisa começar a trabalhar agora a construção da nossa função que vai tratar o nosso login e tudo mais, beleza? Então, para criar essa função, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma function. Aqui. Function. Vai se chamar de handler login, beleza? Só para tratar a ação do nosso formulário. No nosso formulário aqui, eu vou colocar um on submit. Vou capturar o parâmetro do evento diretamente. Ou, na verdade, nem precisa disso aqui. Nossa função handler login, ela recebe como parâmetro um event e é do tipo form event formulário. Feito isso, a primeira linha da nossa função que ela faz é fazer na verdade, prevent default, na verdade, esqueci aqui, tá? Esse prevent default serve basicamente para quando a nossa função de submit, nosso formulário for acionada, a página não seja reiniciada, né? Comece a tratar a função com a página sem ser atualizada, beleza? Estamos aqui, agora a gente precisa construir toda a nossa função de login. O primeiro passo que eu recomendo fazer aqui é a gente capturar a referência do nosso formulário, certo? Então como é que eu faço isso? Eu vou criar uma constante form, que é nada mais do que o alvo do meu evento. Beleza? Então event.target é o que constitui a minha constante form. E só para tipar corretamente, eu vou passar um as e vou informar que essa minha constante representa o formulário, um elemento HTML, beleza? Feito isso, a gente precisa capturar os inputs que são filhos desse formulário. Então, const email input é igual a form.elements.named item. E agora a gente vai usar os IDs que nós definimos ali anteriormente. Aqui o meu gerenciador de arquivos. E vou passar primeiro o ID do e-mail. Novamente, para deixar tudo tipado corretamente, vou passar um s HTML input element. Eu vou duplicar essa linha de código. Ao invés de e-mail input, eu vou ter o pass input. E aqui a gente tem pass. Feito isso, a gente tem aqui capturado os nossos inputs. E para testar se está tudo correto como nós queremos, para ver se estamos de fato capturando estes nossos inputs, eu vou dar um console.log e vou retornar aqui e-mail input e pass input. Agora a gente vai pressionar o nosso código, abre o nosso console e vai fazer, vamos acionar esse formulário. Beleza, tá tudo certo e funcionando do jeito que a gente queria que funcionasse, por enquanto, certo? Vou apagar essa linha de código. Aqui
O que a gente vai fazer agora? A gente precisa acionar aquele handler que nós criamos lá no off-service, beleza? Então, vamos fazer basicamente o seguinte. Vamos importar, primeiro de tudo, então, Ctrl G, linha 2, port. Pronto. A gente precisa importar da página utils, dos nossos utilitários, Firebase, na verdade, Firebase, beleza? E a gente vai importar o login, o helper lá para tratar o login que é feito usando Firebase. Beleza. Como é que a gente faz o login agora? Meu filho, a gente vai chamar essa função, vai executar essa função, definiu lá o nosso helper. Não precisa passar a instância da autenticação do Firebase, porque ela já está sendo atribuída a esse helper, onde ela está sendo definida. Então a gente só precisa passar de fato o e-mail e senha e tratar o retorno dessa promessa, porque de fato o que essa função o que ela retorna é uma promessa que pode trazer as credenciais do nosso usuário caso ele consiga, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui é login e eu vou passar os parâmetros que é necessário para validar o login do usuário. Então, primeiro é o e-mail, então e-mail input.value, para eu capturar o valor desse input que foi digitado pelo meu usuário, as input value, beleza? A gente já tem os parâmetros aqui. Isso é o suficiente para fazer a autenticação, só que a gente precisa validar se de fato a pessoa logou ou não, beleza? Então, fazendo um tratamento bem porco e rápido aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar o método then para tratar caso tenhamos algum sucesso. Então, o parâmetro que retorna aqui vai ser um user. E um catch para tratar o erro, beleza? O parâmetro aqui é de erro. E console. Beleza? Tá feito, a gente só der certo, tá bom. Para tratar se der certo, a gente vai fazer o seguinte. Se o nosso usuário tiver logado de fato, eu vou colocar aqui apenas um console log também, retornando o nosso usuário. Então não precisa nem ter precisa ter aqui abre e fecha a chave, beleza? Então aqui vai ser um console.log user. E aqui, ao invés de ser um console.log erro, eu vou retornar um alerta falando ocorreu um erro ao tentarmos efetuar o seu login. Exato. E criou novamente. Então vamos testar, certo? O que é que a gente registrou lá na nossa aplicação, no nosso console do Firebase? O meu e-mail e a senha dificérrima 123456. Eu vou acessar agora. Beleza, deu tudo certo, está funcionando perfeitamente. Temos aqui no nosso console as credenciais do nosso usuário Gabriel França, que é ninguém mais, ninguém menos do que eu mesmo, beleza? Então a gente conseguiu dar a autenticação do Firebase, certo? Sendo que tem um probleminha aqui agora, beleza? O Firebase, por natureza, pelo que eu entendo e eu acho que funciona, eu não sei exatamente dessa forma, o Firebase ele já faz todo o tratamento de validação assim, de segurança, para ver se a pessoa ainda está logada ou não, se expôs o seu tempo de login e tudo mais. Eles fazem isso tudo automaticamente, de maneira autônoma, sem a gente precisar configurar nada, beleza? Então, se eu reiniciar a minha aplicação, eu ainda vou estar logado. Então, se eu clicar aqui novamente para fazer um login, eu estou fazendo login em cima do login, mas eu já estou logado por natureza, por padrão, beleza? É por isso que eu estou recomendando. Eu recomendo que vocês façam todo esse processo aqui, só para entender como é que é fácil, de fato, usar a autenticação do Firebase. Mas recomendo que vocês se aprofundem um pouco mais para poder tratar todo esse trâmite, certo? De saber se o usuário está logado ou não e tudo mais. Eu vou explicar isso aqui superficialmente, mas recomendo desde já, beleza? Então, feito isso, que é o primeiro passo essencial, já está funcionando, beleza? O que a gente precisa fazer agora é o seguinte. É validar se o usuário está logado. Se ele estiver logado, eu não quero que o meu formulário de login apareça para ele novamente. Eu quero que apareça o botão de logout, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte aqui. Eu vou executar aqui o meu use effect. Executar não, né? Eu vou criar um use effect. Eu importei. Ele recebe um parâmetro. Retornou a posição. Ele está aqui certinho.
defect definido. Assim aqui. Beleza. O que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte. Vou pular uma linha. A gente vai definir uma nova função aqui, beleza? Então, function subscript, tá? Escrito corretamente. Tá certo? Enfim, isso aqui é arbitrário também, beleza? Essa função, o que é que ela faz? Ela retorna a função que a gente definiu lá, aquele helper on auth change, beleza? Aqui dentro, na verdade, a gente vai executar nossa função. Tá aqui, user, que é o que a gente recebe caso esteja não logado, beleza? Pode ser um credencial real ou não, pode ser simplesmente nulo, porque o usuário não está logado. Então eu quero validar. O meu usuário está logado? If user. O usuário existe? Ou ele é nulo, beleza? Se ele existe, você vai fazer algo. Beleza. Se o meu usuário existe, eu vou dar aqui use state, só para poder armazenar se meu usuário de fato existe ou não, antes da minha função handler login, beleza? Const use state. Aqui, botar user ou não, user e set user, na verdade. Esse use state é do tipo user ok. Se o meu usuário existe, ele vai setar, vai armazenar esse valor, set user. O usuário não existe, é a mesma coisa, ele vai falar que é nulo. User. Tá todo mundo em casa aqui. Por fim, lá no finalzinho do meu use effect, vou retornar essa função que a gente criou, que é answer return. De bola. Acredito que é assim. Tá ok, beleza? O que é que a gente vai fazer agora? Eu já estou logado, beleza? Então, por padrão, isso aqui já pode acabar retornando que existe mesmo. Mas o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Caso o meu usuário exista, eu não quero que ele retorne o formulário de login, certo? Eu quero que ele retorne. Então, caso user exista, eu quero que o que seja retornado seja um botão e sair. Vocês já viram que por padrão, como de fato meu usuário já existe porque ele está logado, ele já está todo no meu ambiente de desenvolvimento, beleza? Vamos sair. O tipo do meu botão não é mais submit, vai ser um default. E ele vai ter uma função a ser clicada. Clique. Vai ser log out. Função. Que a gente definiu lá no Firebase, no auth service, beleza? Beleza, a gente acabou dentro desse exemplo, a gente usou todos os helpers que nós criamos, beleza? O helper do login, está sendo usado aqui no handler login. O helper que trata alterações nas credenciais do nosso usuário, beleza? E por fim, o helper de logout. Como é que funciona? Se eu clicar no botão de sair, eu saio. E é só isso. Automaticamente ele reconhece que eu não estou mais logado e me fornece novamente o formulário de login. Mas caso eu logue aqui novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu não estou tratando nenhum carregamento, então ele vai esperar magicamente e vai logar e vai me fornecer o botão de sair novamente. Então está resolvido o problema de quem não sabe implementar a autenticação do Firebase dentro de um projeto Next.js 13. É muito prático, de fato. Eu tinha muita dificuldade de fazer isso, então eu passei muito tempo estudando a melhor maneira que para mim funcionasse e fosse fácil de ser entendida. E esse formato que eu aprendi aqui
foi super funcional para mim. Então ele funciona bem, é fácil de ser implementado. Obviamente aqui está muito cru, precisa de muito mais tratamento, um polimento e um cuidado muito maior, mas é fácil de entender, com poucas linhas a gente consegue criar uma autenticação. Então se você conseguir modularizar isso daqui, que é possível modularizar, então componentizar o que precisa componentizar e deixar na página o que precisa ser deixado na página, vocês vão ver que o código vai ficar um pouco menor, a página vai ficar com quase código nenhum, basicamente, beleza? Então é isso, eu espero ter ajudado, espero também que o vídeo não tenha ficado tão longo, não era esse o meu objetivo, mas eu acredito que eu tenho ajudado vocês de maneira muito objetiva a conseguir aprender ou entender no mínimo um pouco como é que vocês podem implementar a autenticação do Firebase em um projeto Next.js 3. Valeu pessoal e até o próximo vídeo. Deixa seu like e se inscrever no canal aí se você não é inscrito, tá? Fortalece!